Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Na nossa cultura, nós costumamos comemorar dias, mas o tema é tão importante que no Brasil nós temos o mês das mães. É um mês, tamanha a importância. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os imortais: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem: a menor resposta de O Livro dos Espíritos: Jesus. Ou em algumas traduções, vede Jesus. O governador espiritual do planeta, o Cristo, o Espírito puro, o responsável pela evolução de aproximadamente 30 bilhões de espíritos que fazemos evolução aqui na Terra, revezando 7 bilhões e meio aproximadamente encarnados e o restante 22 bilhões e meio aproximadamente desencarnado, estão sob a responsabilidade espiritual de Jesus. E esse ser puro, conforme já tinha previsão em todas as Escrituras, sobretudo no Velho Testamento, nas profecias de Isaías, encarnou na terra para exemplificar o amor. E mesmo com sua capacidade espiritual, ele precisou de uma mãe. Teve necessidade de uma mãe. E escolhe, como na leitura da Beth, escolhe Maria de Nazaré. A obra, intitulada Maria de Nazaré, mostra o que foi feito no planeta para receber Jesus. A limpeza atmosférica, como que foi o movimento da espiritualidade para que um espírito dessa evolução encarnasse aqui na Terra. E foi Maria, esse coração de mãe generoso, essa alma que expande as vibrações, que expande a emotividade, que é o símbolo do sentimento materno aqui na Terra, é que foi essa a escolhida. As profecias anunciavam, conforme a Beth colocou. O anjo, o espírito, chamado Gabriel, aparece, surge para Maria e faz a saudação. Eu inicio a saudação e vocês continuam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre que vai nascer. Qual é o nome dele? Jesus. Jesus. É isso. Esse que foi o anúncio nessa prece, que é bem declamada por todos. Esse foi o anúncio do nascimento de Jesus. Essa mãe, que a história relata, sobretudo o espírito Humberto de Campos e outros espíritos que vão mostrando daqui e dali, vários detalhes, e a gente vai observando que mesmo esse coração conectado, essa alma diferente, agia de certa forma conforme as mães que nós temos atualmente. Então assim, nós estamos falando de um espírito que está muito acima da gente, mas quando a gente vai observando as atitudes de maternidade, são bem parecidas com as mães.
Maria de Nazaré, certa feita, diz Humberto de Campos, fica assustada e vai comentar com Isabel, né, Beth? Vai comentar com Isabel e conversa com ela, fica assustada com aqueles meninos, porque João, o evangelista, era primo de Jesus, né? E eles tinham praticamente a mesma idade. Esse espírito que vem com a missão de Jesus de ser o precursor. João, ele vem abrir espaço, abrir caminho. É a voz que clama no deserto. Ele vem conclamar disciplina. Ele vai surgir primeiro. Ele começa a sua tarefa primeiramente. Os dois eram encontrados fazendo coisas extraordinárias, mesmo quando criança. E Maria fala: imagina você, Isabel, eu peguei esse menino dando conselho para os bandidos, os marginais da estrada, assustada com as posturas de Jesus, que interrogava e andava aconselhando a criança, aconselhando os ladrões, na linguagem de Humberto de Campos. E são muitas as passagens, porque ao atingir determinada idade era cultura da época, como nós temos as nossas culturas hoje. Levar o menino para o templo. Aliás, com poucos dias já se passava no templo. Ela passa com 10 dias no templo e entrega para Simeão. Simeão, inclusive, quando pega o menino no colo, chora e fala que pediu a Deus para não morrer sem conhecer o Salvador. E a ferida que ele tinha nas costas cura instantaneamente ao pegar o menino no colo. Mas depois de uma certa idade, ela vai levar Jesus e vai para o templo. Sabe por quê? Ela queria uma bolsa de estudo para Jesus, porque não tinha escola, só estudava no templo. E ela tinha uns contatos com o pessoal, os parentes. Aí ela falou: olha, eu vou conseguir uma bolsa de estudo para Jesus. Olha a mãe como é que é. Ela quer o melhor, né? Ela quer o melhor para o filho. Aí ela vai pedir uma bolsa de estudo para Jesus. Quando ela chega lá, o que Jesus está fazendo, gente? Ensinando os sacerdotes. Ela fica assustada, pregando para os sacerdotes. E vai falar com ele. E ele fala assim: mulher, que era a maneira mais respeitosa de tratar a mãe, chamar de mulher. Mulher, por acaso não estou em comunhão com meu pai? Eu estou em comunhão com meu pai. Imagine. E os lances da vida de Maria e de Jesus são narrados pelos Espíritos. Dali, Jesus pede a José, seu pai, que o receba na carpintaria, e fala com Maria que ela vai pedir um pai para o receber da carpintaria, e ele o recebe da carpintaria para ensinar o ofício. Não se ouve mais falar, ele fica aguardando. Os Espíritos não relatam. Alguns falam que ele esteve com os chamados essênios, que conversava com os essênios e que provavelmente ensinava os essênios, que eram os mais sábios que tinham na época. Mas o fato é que não se ouve mais falar em Jesus, porque ele permanece no anonimato da carpintaria do Pai. Mas quando chega a hora, chega o momento exato, porque há tempo para tudo, né, gente? Já diz Eclesiastes, né? Tempo para plantar, tempo para colher. Não é assim? As coisas vêm no momento certo, que a gente precisa entender isso. A história é um retrato das informações de leis espirituais para nós. Está tudo aí para a gente pegar. Quando chega a hora exata, Maria novamente, a mãe. A mãe é que o convida. Ele com 30 anos de idade já. Então imagina, com 20 e tantos anos da carpintaria do Pai, muito provavelmente trabalhando em favor da humanidade. Imagina esse ser durante o sono físico, acolhendo todos nós, dando informação, gerenciando, explicando, amando, trabalhando, o ser crístico.
E aí, com 30 anos, a mãe o convida para uma festa de casamento em Caná da Galileia. A famosa Bodas de Caná, onde Jesus iniciaria seu messianato, onde Jesus iniciaria sua missão. E lá vão acontecer algumas coisas interessantes, porque o mercador de vinho fez as contas erradas lá, era Tomé. Ele fez as contas erradas lá da quantidade de vinho, e a festa de casamento durava 3 dias. Era comum isso, é cultura. 3 dias. E era 3 dias comendo e bebendo e dançando. Eram assim as tradições. Mas no primeiro dia, o vinho acaba. E isso era desonroso demais para os anfitriões, que eram amigos de Maria, de José, da família de Jesus. Era altamente desonroso. Ao que Maria vai intervir e chamar ele para o messianato naquela hora, fala que precisa dele, né? Eu preciso e conta. E ele fala, mas ainda não chegou o momento, mas precisa ser agora. A mãe, o coração de mãe querendo acolher. Se não for agora, quando será? O coração de mãe falando com a autoridade de mãe, mesmo para aquele ser crístico. Mas é o coração de mãe. Ela vem mãe agora. Ela vem primeiro. E aí, ela dá o recado, dá a lição. A fala dela, quando eu leio isso no Espírito Humberto de Campos, eu fico pensando, que profundidade. A fala dela ecoa nos nossos corações e nas nossas mentes até hoje. Esse tipo de espírito não tem nada que ele fala que não seja útil e aproveitável, mesmo que a gente não consiga perceber. Então a fala dela, ela manda chamar os servos na ocasião, e os servos chegam e ela dá a ordem, dá o recado, que é o recado para todos nós. Fazei tudo que ele disser, que é o que nós precisamos. Fazer tudo que ele disse, fazer tudo nessa conexão do nosso coração com Jesus e com Maria de Nazaré. Fazer tudo, ela fala, fazer tudo que ele disser. Ele manda vir os barris de água, e aí é o primeiro chamado, entre aspas, milagre, né? Que não tem milagre, é manipulação dos fluidos do Espírito que conhece. É o primeiro, que é a transformação da água em vinho. E o chefe de cozinha, na época, chama todo mundo, toca o sininho e fala. E alguns evangelistas narram isso e falam. É impressionante a atitude da família, pede palmas para a família e fala assim: todo mundo serve o vinho melhor antes, porque depois que a pessoa já tomou muito, ela não tem muito paladar, mas eles deixaram para servir o vinho melhor depois, e todo mundo dá vivas e alegria. E são esses lances que envolvem Maria, esse cuidado, todas essas questões que envolvem, né? Querendo ajustar, querendo acolher o filho, querendo envolver, percebendo a missão dele, como a própria Salomé, né? Quando ela vai levar Jesus no templo para conseguir uma bolsa para ele, Salomé, observando o Cristo, observando o tamanho daquela alma, vai pedir Jesus 2 cargos para os filhos, que é assim, né? Fala, olha, eu quero 2 cargos para o meu filho, só pode dar. E é simples, uma pessoa simples, um de primeiro-ministro do seu reino e um de segundo-ministro. Então a mãe quer isso, um senta à direita, o outro senta à esquerda. As mães são assim, né? É impressionante como que as mães querem proteger, né? Detalhe, gente, Maria vai dar exemplo disso, porque nossos filhos, antes de ser nossos filhos, são filhos de Deus, e a gente precisa ter essa convicção e essa conexão. Nós precisamos, senão a gente confunde. É tão importante esses laços que liga a mãe ao filho, e os espíritos vão falar, vão até aprofundar essa matéria, e não é, eu não estou falando de consanguinidade, não, estou falando de mãe com filho, estou falando de conexão espiritual, não é só consanguinidade, não, tá, gente?
Porque Maria vai dar esse exemplo logo a seguir. Nós vamos narrar isso aqui. É tão importante que os Espíritos falam que a mãe nutre o psiquismo do filho até determinada idade. É nutrição mesmo. Nutre o psiquismo dele. É como se tivesse uma conexão ligada. E alguém vai perguntar: e a mãe desencarnada? Continua nutrindo. Olha como que a conexão é forte. A mãe está desencarnada, continua nutrindo o filho. Imagina como que isso é profundo, como que é essa conexão. E por isso que nós temos que conectar com Maria, porque ela dá exemplo do que se espera da maternidade. Ela vive isso. Ela vive porque ela vê o que o filho faz, sentindo sua missão. Ele falava o tempo inteiro sobre a sua missão. Ela sentiu sua missão. Ela percebeu quando Jesus curou o cego de nascença. Ela tomou conhecimento de que ele andou sobre as águas. Ela tomou conhecimento que mais para frente, antes disso, ele encontra com João o Batista, que era seu primo, esses dois meninos. O que veio na frente, a voz que clama no deserto, o precursor, o que vem abrir caminho, sempre tem alguém para fazer isso, que tinha essa previsão. Ela ouve dizer que o Batista, quando vislumbra com Jesus às margens do Rio Jordão, quando ele vê Jesus de longe, ele fala, é o símbolo da pomba, né? Que aparece, é aquele símbolo que nós conhecemos, mas ele fala: aquele que está vindo lá, eu não sou digno de desatar o nó da sandália, eu não sou digno nem de desabotoar a sandália dele, porque eu estou longe dele do ponto de vista espiritual. Atitude de espírito que sabe o que é humildade e sabe o seu lugar. E ele completa falando assim: é necessário que eu diminua para que ele cresça. O que João está falando? João, sobrinho de Maria de Nazaré, está falando assim: eu agora preciso desaparecer, eu sei meu lugar, quem vem é aquele lá, é aquele. Não tem comparação. É necessário que eu diminua para que ninguém confunda, porque eu não sou ele. Ele é o eu sou. Ele é o Cordeiro de Deus. É ele, não sou eu. Então é necessário que eu diminua. Na metáfora, a explicação dos Espíritos, se nós não diminuirmos, o Cristo não cresce em nós também. É necessário que o eu diminua para que nasça em mim o Cristo. E Maria vê todos esses lances e toma conhecimento desses lances extraordinários que sacudiu a Galileia. Sacode. Para se ter uma ideia, em determinado momento, Jesus vai até Nazaré, sua terra natal. E tem um relato desse, muito sucinto. Os Espíritos é que vão trazendo com mais detalhes, mas tem um relato. Jesus vai até Nazaré. E em Nazaré, eles falam, eles comungam, e eles participam de eventos lá, conforme a cultura da época, e tem uma ocasião em que ele vai fazer a pregação, que alguém interpretar a palavra. O sacerdote fala, e depois Jesus pede para interpretar antes, e aí ele começa a falar, e aí ele se revela como o Messias escolhido, o Filho de Deus. E aí todo mundo fica apavorado, e não pode, e vão sacrificar Jesus. A lei fala que se alguém fizer isso, usurpar o nome do Messias, e ele estava se identificando como Cristo, tem que ser sacrificado imediatamente. Ao que todos reúnem e vão até determinado local para sacrificar Jesus. Detalhe: ninguém consegue, porque ele sai tranquilamente e fala: ainda não é chegada a hora. E eles ficam paralisados. Todos presenciaram. Maria de Nazaré estava junto, percebendo tudo que o filho fazia, todas as nuances, todos os chamados milagres, curando o paralítico que estava há 38 anos na piscina de Betsaida,
andando sobre as águas, e depois foram 12 os discípulos que falaram para ele. Todos esses comentários, todos esses lances eram percebidos por Maria de Nazaré, aquele coração de mãe que amava e que sentia que estava chegando o momento. E diz Humberto de Campos que na hora em que Jesus foi preso, a partir daquele momento, Jesus não usa nenhum dos seus poderes espirituais mais. É o que todo mundo entendia, os próprios discípulos, né? O próprio Judas entendia, na hora que for pegar ele, ele já veio fazendo coisa demais, gente. Na hora que for pegar ele, aí nós vamos controlar, nós vamos dominar. Porque com um gesto de mão ele paralisa todo mundo, ele pode simplesmente sumir. Mas ele não usa nenhum dos seus poderes espirituais. Nada. E Maria de Nazaré o acompanha em todos os detalhes. Vejam, uma mãe percebeu o filho sendo espancado, maltratado, e a mãe junta. Humberto de Campos fala que era um vulto invulgar no meio da multidão, a figura de Maria de Nazaré. Destacava a postura daquela mulher, as vibrações de amor daquela mãe, o olhar de sofrimento, mas as vibrações de amor, a confiança no Altíssimo eram evidentes, e ela percebia todos os lances, sentia todas as dores, maltratado o tempo inteiro na subida do Gólgota, percebeu sangue escorrendo em razão da coroa de espinho, as chibatadas que ela sentia como se fosse dela própria. Imagina o que é isso para uma mãe. Percebeu o tempo inteiro, sem poder ajudar, e agradece porque um sirineu auxilia um trecho, sente todas as dores, percebe quando Longinos enfia a lança no abdômen de Jesus. E é interessante, porque a conexão de Maria de Nazaré é muito grande, porque ela deposita toda a sua confiança no Criador naquela hora extrema. Jesus buscava ela com o olhar, e é interessante porque o colinho de mãe, a gente quer sempre colinho de mãe, não é? Todos nós queremos, a gente quer um colinho de mãe. Tem o colo de mãe insubstituível, gente. Não tem jeito não. É uma aconchego, sua mãe não vai te julgar hora nenhuma. É o Chico, né? Quando eles falaram assim, está fazendo visita ao presídio, aí alguém falou com ele: ó Chico, que coisa, hein? Esse monte de espírito criminoso aqui preso, aqui deve estar cheio de espírito obsessor, né? Cheio de espírito obsessor. O Chico falou assim: você engana, meu filho, aqui está cheio de mãezinhas desencarnadas amparando seus filhos, que a mãe não vai te julgar, ela não te julga, hipótese nenhuma, não é, gente? Não é assim? E canaliza as energias, talvez, para o filho, que às vezes é mais complicado, mais difícil. Vocês já perceberam isso? É isso. Ela fala assim: esse aqui eu não preciso preocupar, não, mas esse aqui vai dar trabalho. Aí todo mundo fala: mas gosta mais de fulano. Não é assim? Eu sei que é isso lá. Você que é um custoso, você que dá trabalho. Não, mas é tranquilo, né? A mãe canaliza energia naquele que ela acha que vai dar trabalho. E aí todo mundo está passando a mão na cabeça, está passando a mão na cabeça. Não, ela sabe que os outros não precisam se preocupar, que os outros vão seguir. Mas aquele mais custoso é aquela que canaliza. Na fala de Jesus, né? Quando pergunta para Simão Pedro: Pedro, tu me ama 3 vezes, né? Pedro, tu me ama. Na terceira vez que Pedro fala: amo, Senhor. Na terceira vez, eu acho que ele já estava chorando. Pedro, tu me ama, Senhor. E aí Jesus dá um recado:
apacenta as minhas ovelhas. Se você ama, se você tem conexão, Maria vai mostrar isso. Apacenta as minhas ovelhas. Detalhe, não é aquela ovelhinha amarelinha, bonitinha, né, domingo? Aquela não. É a ovelha mesmo que você acha que é a ovelha negra. É essa aí. Apacentar é essa aí. A outra está bem mais tranquila. É a ovelha mais difícil. Esse desafio do espírito mais rebelde é esse que a gente precisa apacentar. Naquela hora, em vez de Jesus pedir um colo, né, um colinho de mãe, sabe o que ele faz, gente? Ele transfere. E é aí que está o marco histórico. Ele transfere a maternidade de Maria para todos nós. É o Espírito, mãe dos terrenos, encarnados e desencarnados. É Maria de Nazaré. Ele transfere. Que ele fala com João assim: está João, o evangelista, e Maria, à beira da cruz. Poucos que tiveram coragem de estar lá. João, 16 anos de idade. Mulher, eis seu filho. Filho, eis sua mãe. Então, na hora dele pedir colo, ele entrega a maternidade, ele entrega a mãe dele para a humanidade inteira. É o símbolo da entrega dessa maternidade. Porque nós precisamos. E ela recebe. Ela acolhe, ela recebe a humanidade inteira. Já fazia isso e continua fazendo. O espírito André Luiz, em determinada ocasião, no plano espiritual, conversando com sua mãe, desencarnada também, fala assim: mãe, só tem notícia de pai? Só sabe meu pai? Só está voltando do meu pai? O pai estava desencarnado também. E a mãe, porque eu não sei onde ele está andando, o que ele pode fazer por ele. E a mãe falou assim: eu sei notícia dele. Ele está numa zona purgatorial muito densa. E André Luiz, é mesmo, mas ele não está sozinho, não. E é claro que não vai estar sozinho. E muito ligado a ele estão duas mulheres que foram amantes dele na última encarnação. E André Luiz ficou espantado. E agora? Não, meu filho, pode ficar tranquilo. Fica tranquilo, está tudo certo. Nós vamos voltar. Nós vamos reencarnar novamente. E eu vou consociar novamente com ele. Eu vou casar novamente com ele. Estaremos juntos novamente. E André falou: mas que bom! Mas e as duas mulheres? Eu vou recebê-las como filho. Aí é mãe, né, gente? Aí é mãe. Olha o movimento dele. Olha como que expande o psiquismo de Maria, que a gente precisa fazer essa conexão da entrega. Ela não apavorou no momento da crucificação, não desesperou: meu filho, o que estão fazendo? Não, ela tinha convicção. A fala dela é o seguinte: seja feita a vontade do Criador, seja feita a vontade do meu Pai. Nessa perspectiva, porque sabia, tinha conexão. Nossos filhos, na fala do poeta Gibran, Khalil Gibran, nossos filhos são espíritos, filhos da ânsia da vida por si mesmo. O processo da reencarnação, é pedagógico. E vai dizer o Khalil Gibran: fazer como o arqueiro ao estender a flecha no arco. Quanto mais você envergar o arco, sendo o filho acerta, quanto mais você enverga, mais longe ele vai. Quanto mais as mães entrarem nesse movimento de educação, porque é isso, tá? Livros Espíritos. Kardec pergunta para o Espírito Verdade assim: qual o papel mais importante? O do homem ou da mulher? Viu, Cláudio? Responda isso aí para nós. Acorda.
Qual o papel mais importante, do homem ou da mulher? Kardec pergunta para os espíritos. E aí? Qual o papel? Falou sem convicção nenhuma. Se você apertar ele ali, o que é mulher? Que a mulher é do homem. Gente, o Kardec pergunta e os espíritos falam assim, conforme ele disse mesmo, ou da mulher. Quando eu li isso, eu falei, que engraçado, isso aí é muito esquisito. Ué, por quê? Não estou entendendo não. E ela continua, os espíritos falam assim, porque ela tem a missão de educar o homem. Qual o homem que não precisou de uma mulher? O próprio Cristo. Ela tem a missão de educar. É de todos nós. Não estou falando que está entregue, é de todos nós. Mas quem detém essa emotividade, esse sentimento que pode expandir, a capacidade de acolhimento muito maior, é das mulheres, é das mães, que tem essa ligação. E que é uma ligação assim, muito forte mesmo, né? É ligação forte, é algo extraordinário. Esses dias eu cheguei lá na sala da nossa advogada, da nosso trabalho, que é a Raquel, que é espírita, né? Doutora Raquel. Aí cheguei, comecei a conversar com ela, estava com um semblante esquisito assim. Aí, falei, o que foi, Raquel? Aí, você acredita que eu estava aqui agora, pouco antes de você chegar, comecei a passar mal? Passei mal, meu coração apertou e eu comecei a ficar apavorado, comecei a chorar. Eu fui ali e fechei a porta, porque a sala dela era da gente toda hora. Eu fui lá e fechei a porta, aqui é a porta, e comecei a rezar. Aí meu coração foi nos meus filhos, e eu falei assim, eu vou falar uma coisa para o senhor, porque ela é brava para danar, sabe? Ela conversando com Deus, isso é a prece dela, quase xingando. Vou falar uma coisa para o senhor, com os meus filhos não, ela falando do jeito, com os meus filhos não. Eu já passei por um tanto de coisa, e eu dei conta, mas eu estou falando para o senhor, nessa reencarnação eu não dou conta. Com os meus filhos não, senhor. Protege, tira, porque com os meus filhos eu não dou conta. Eu estou sendo claro, nossa conversa é franca e aberta. Se eu tiver de passar agora, eu quero que seja na próxima reencarnação, porque essa aqui eu não dou conta, disse ela. E aí, passou, ela sentou, foi lá, abriu a porta e chegou um WhatsApp, era o Guilherme, filho dela. O Guilherme falando, mãe, só no que aconteceu? O Guilherme anda com o pé bem pesado, sabe? Anda correndo demais. Só no que aconteceu, eu envia cento e tantos, porque ele trabalha fora, eu envia de cento e tantos, aí de repente tinha uma parada lá na frente, foi obrigado a diminuir. A hora que eu diminuí, que eu cheguei em pouca velocidade, o pneu estourou. O pneu estourar com ele a 140 por hora. Não se sabe o que ia acontecer. Isso foi na hora. Aí ela chorou e tal, e agradeceu. Ela pediu, e eu falei com ela, eu vou contar esse caso em palestra, eu não vou falar seu nome. Ela falou, não pode falar meu nome, não tem problema não. É porque, olha a conexão que vocês têm, que as mães têm. É incrível. É uma coisa assim, gente, é extraordinário. Eu vou. E as mães assim, gente, é impressionante. Eu trabalho o dia inteiro, quando eu vou fazer palestra, geralmente passo na casa de mãe, né? Quando chega lá, parece que chegou um nenenzinho pretinho, chegou um neném, eu estou com 53 anos de idade, pô, você já comeu? Aí olha para mim e fica olhando, você está muito cansado, tá, mano? Não, mãe, você está dormindo bem? E tal, quer fazer um café? Não tomei café agora, e fica perguntando toda hora, fica desse jeito, e vai lá toda hora, não, então vou fazer uma janta, vou fazer um vestido, aí não, mãe, tá bom, daí a pouco chega lá, coloca o vestido, o que você vai fazer agora? Você vai fazer palestra? Mãe, hoje eu tenho 7 horas tem na Loureiros e 8 horas eu tenho na Casa do Caminho. Pelo amor de Deus, já falei com você, você não pegou esse palestra? Se cansa demais, meu filho. Não para com isso. E que dia que você vai aposentar? É uma coisa atrás da outra. Você não falou com essa aqui? Não, mas não sei ainda não. Não, você tem que parar. Querer proteger de tudo quanto é jeito. Você não pode falar um problema, uma situação que você está vivendo, porque ela toma para você. E se você falar que alguém te maltratou, a pessoa vira inimigo mortal dela. Ela não quer a pessoa nem pintar de ouro mais, não é assim? E você já perdoou, está tranquilo. Mas ela não é aquele que fez aquilo desse jeito. Tamanho conexão. Maria de Nazaré suporta todos esses transes
e recebe a maternidade de João. Recebe. Porque vai com ele para Éfeso. E lá, gente, ela dá exemplo de mãe. Sabe por quê? Porque ela acolhe os filhos das outras mulheres. Que é isso a função? Educar, acolher o filho das outras. Porque todos os viajantes que passavam por lá, não interessa se é consanguíneo não, não interessa nada disso não. Ela acolhia, e aí molhava o pé na bacia, dava uma comidinha, pernoitava lá, pernoitava. Esse acolhimento, olha o exemplo dela, ela acolhia todo mundo, porque é isso, cada um com esse psiquismo aberto agora, as mulheres mães com o psiquismo feminino. Então, gente, não é só acolher o fruto da nossa consanguinidade, não. Porque acolher o que não é fruto da consanguinidade, talvez é ainda mais mérito. Porque o primeiro fica à guisa de obrigação mesmo, e é claro que vai muito além disso, mas o segundo não. Não é filho das suas entranhas e você acolhe a si mesmo. Eis o diferencial, e é isso que a gente precisa entender nessa maternidade de Maria. Não é fazer igual a galinha com os pintinhos, para quem conhece galinha aí. Você conhece galinha? Então, ela abre a geração, ela abre a asa, os pintinhos aparecem tudo, tem uns amarelinhos, uns biquinhos desses assim por cima. Você já viu? A galinha depois que ela choca, como é que fica bonitinho os pintinhos com ela? Mas deixa vir um pintinho de outra galinha. Você vê o que ela faz? Ó, pau nele, pica ele, manda ele sair. Não é essa maternidade, não é essa maternidade de Maria. Ela acolheu a ponto de o último viajante chegar, quando ela já estava numa idade bem avançada, e ele chega, quando vai chegando bem próximo, ela reconhece: era Jesus, era seu filho amado. E aí, Maria, naquela emoção toda de reencontrar com seu filho, vai ajoelhar. Quando Maria vai ajoelhar, Jesus não deixa, levanta ela, e o Cristo é que ajoelha. O ser espiritual perfeito, o governador espiritual, é que ajoelha aos pés daquela mulher e diz que no meu reino, meu Pai deseja que tu sejas a minha rainha. E ela desencarna. Maria de Nazaré. Essa é a extensão do amor materno que precisa atingir os nossos corações. Tem uma poesia que está, é a psicografia de Chico Xavier, que eu vou ler. Agora século além, fala de Judas, agora século além, estava solitário, profundamente triste. Era triste também a paisagem. O céu se mostrava nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentou-se e as lágrimas brotaram quentes de seus olhos melancólicos. Naquele instante, nobre mulher, vinda de planos superiores, em volta a celestes esplendores, que ele quase nem conseguia perceber, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Por acaso não sabes? Responde o interpelado, claramente transtornado. Sou um morto-vivo, matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazer o rei, mas apenas lhes impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que minha vida se reduz. Agora, nobre Senhora, afasta-te de mim, deixa-me padecer neste inferno sem fim. Nada me perguntes, retira-te, pois nada sabes do remorso que me agita.
Nunca penetrarás minha infinita dor. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, Adão, a calma, respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que te escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho como mãe, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sinta sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e irritado: mãe? Não quero ouvir falar de mãe. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem poder fugir à verdadeira vida, fui procurar consolo nos braços de minha pobre mãe, que teve medo de meus sofrimentos e expulsou-me depressa. Por favor, não me fales de mãe, nem me fales de amor. Sou apenas um ser solitário e sofredor. Ainda assim, disse Adão docemente: por mais que me recuses, não me altero. Eu te amo, meu filho, e quero te ver feliz. Terás, filho, o coração banhado pelas águas do esquecimento, numa nova existência de esperança. Eu te levarei, te conduzirei ao regaço de outra mãe. Pensa nisso e descansa. E Judas, naquele instante, como quem esquece a própria dor, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem és que me falas assim, sabendo-me traidor? És divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial envolto em luz? No entanto, ela olha-o frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Que ela nos abençoe e nos cubra com seu manto sagrado.